E aí, pessoa destemida, tudo bem por aí? Bem-vindo ao Escrevendo Sem Medo, o canal que amplia os seus horizontes e não suas medidas, o canal que aumenta a sua bagagem sem te tornar uma mala. Hoje, a gente tem a resenha crítica e uma dica de repertório para usar na redação do vestibular, que nunca é demais. Eu tô falando da obra O Conto da Aia, da escritora canadense premiadíssima, aliás, Margaret Atwood. Fica até o fim desse vídeo que eu te conto como que você pode usar esse material na sua redação. Mas antes, um aviso importante. Este vídeo contém spoiler. Se você não quiser saber, não continue, mas eu aconselho que se você for uma pessoa como eu, que adora pegar mais informação e só fica mais com vontade de ler um livro depois que sabe mais, eu te aconselho a ficar. Isso pode ajudar não só na redação, mas na formação do seu repertório cultural e talvez numa motivação a mais para você ler o livro. Então o livro foi publicado em 1985, mas só ficou conhecido no Brasil recentemente, depois da série de TV que foi feita a partir dele, que também se chama O Conto da Aia. E O Conto da Aia é um romance distópico, ou seja, ele tem uma narração que está dentro do gênero literário denominado romance. No card aqui, de algum lado aqui de cima, que eu nunca sei qual é, eu deixei o link de um vídeo em que eu falo sobre a diferença do conto, da novela e do romance. Dá uma olhada nele, claro, depois que você terminar de ver esse vídeo aqui, né? Que você vai entender melhor o que significa quando eu digo que o livro é um romance. Outra coisa, o que significa dizer que algo é distópico? Uma distopia é o contrário da utopia, né? É uma utopia negativa. O que significa isso, Ana? A utopia remete a um modelo de sociedade ideal, como se fosse assim, melhor dos mundos possíveis, é uma ideia perfeita. Embora isso seja algo inatingível, muitas vezes, é algo que pode ser visto como um modelo, que faz as pessoas terem um caminho para acreditarem que se a realidade melhorar, mesmo que um pouquinho, já vai ter valido a pena, ela já vai estar mais próxima desse patamar mais perfeito. Já no caso do Conto da Aia, a gente tem uma realidade futura em que a sociedade estava submetida a um regime teocrático, autoritário, no qual, sobretudo, as mulheres elas se viam despidas dos seus direitos individuais, submetidas a um controle bem rígido, né? Então elas perderam, de uma hora para outra, a sua individualidade e a sua independência, inclusive financeira. Isso porque tinha tido um golpe, anos antes, que instituiu o estado de Gilead, no que, enfim, era aí o território dos Estados Unidos. E com isso, teve toda uma reconfiguração da ordem mundial, né? Por aí, a gente já vê que quando o termo distopia aparece, é porque algo deu muito errado. O Conto da Aia tem muitos pontos legais que eu quero contar para vocês. Então, começando pelo foco narrativo, que é em primeira pessoa. Ele está sempre colado na narradora, ou seja, a gente vê as coisas pelos olhos dela, é a narrativa dela. E essa protagonista, ela tem pra gente o nome de Offred, ou seja, ela é propriedade do Fred. Of Fred, do Fred, em inglês. Mas a gente não sabe o nome verdadeiro dela, o nome que ela tinha antes de tudo acontecer. Vocês pegaram essa? Ela era uma propriedade naquele momento, uma serva, uma aia. O nome dela era dado em virtude do nome do comandante dela, do comandante da casa em que ela estava. Se ela mudasse de casa, fosse servir como aia numa outra casa, ela mudava de nome. Nem o nome dela era dela, percebem? Ao longo do relato dessa protagonista, o que a gente vai descobrindo aos poucos são os detalhes dessa nova realidade ali na qual ela tenta sobreviver do jeito que ela consegue. E ela é motivada não só pelo senso de autopreservação, de se manter viva, mas também pela vontade de reencontrar a filha e o marido, dos quais ela foi separada quando ela tentou fugir. Ela e a família dela tentaram sair do país pela fronteira do Canadá, logo depois que teve o golpe. E a narrativa, ela assim, pontuada por vários flashbacks da vida dela de antes, em que a gente conhece melhor o passado dela e o contexto dela, antes do início do golpe. Ela também conta pra gente sobre a sua vida, o trabalho que ela perdeu repentinamente. Ela também perdeu os direitos e o marido dela passou até mesmo a ser a pessoa que poderia usar a conta bancária dela. Enfim, numa dessas ocasiões, a gente fica sabendo que pessoas nesse novo estado de Gilead, pessoas que estavam em segundo casamento
ou que não tinham se casado religiosamente não seriam aceitas nesse novo país, elas seriam marginalizadas. E esse era o caso da protagonista, porque o marido dela tinha se separado da primeira esposa para se casar com ela. E quando ela foi capturada, ela perdeu completamente o contato com a sua filha e com o marido. E ela nem sequer tinha certeza de que eles estavam vivos. Ela soube depois que a filha foi adotada, mas do marido ela nem sabia realmente se ele estava vivo. Havia uma grande possibilidade dele ter morrido. E nessa nova sociedade, que era extremamente rígida, super vigiada, as aias eram justamente as mulheres que antes estavam em segundo casamento, que não eram, digamos assim, formalmente casadas, segundo aquele preceito religioso que se tornou a visão hegemônica. E sem serem admitidas, né, como membros confiáveis dessa nova estrutura social, elas foram recrutadas como meio de aumentar a natalidade. Ou seja, aquelas que tinham tido filhos eram comprovadamente férteis. Porque se você fosse outro caso, você era mandada para as colônias e muitas delas tinham lixo radioativo, coisas do gênero que nem se esperava que as pessoas vivessem muito. Eram meio que o equivalente, um paralelo, até um campo de concentração, a gente pode dizer. E isso era, dentro do enredo, uma coisa muito importante, porque a taxa de natalidade daquela sociedade caucasiana daquele momento estava em queda livre, né? Estava baixando muito. O motivo disso, né, é algo que a gente sai do livro se perguntando. Eu, pelo menos, não tive uma resposta tão clara. Eles mencionam algumas coisas. Por exemplo, em alguns momentos, algumas pessoas apontam para as consequências da grande poluição do planeta. Em outros, para a presença de doenças sexualmente transmissíveis, né? De qualquer modo, as mulheres férteis eram raras e por isso mesmo eram muito valiosas. Então, por mais que mulheres como a protagonista, mesmo sem serem assimiladas a essa nova ordem social, elas não podiam ser assim desperdiçadas, entenderam? Só que em vez de se casar, né, elas viravam aias, né, e eram destacadas para servir na casa dos comandantes. E esses eram homens com cargos bem elevados, né, digamos assim, literalmente os comandantes daquela sociedade. Ou seja, elas eram destinadas à elite. E não é difícil a gente perceber que isso causava um imenso desgosto às esposas, que eram as mulheres casadas com esses homens da elite. Então tem o comandante e a sua esposa, né? Como muitas delas eram estéreis, cabia a essas aias engravidar. Eu não vou descrever aqui os rituais e as cerimônias dessa sociedade, que era extremamente controlada, né? Mas fica o convite para que vocês leiam o livro. É spoiler, pero não mútil, né? Mas o que acontecia era isso. A aia, ela era destacada para servir numa casa de elite, na qual a missão dela era engravidar do comandante e dar para aquela família um bebê. E isso, claro, se dava por meio de uma cerimônia toda ritualizada, na qual inclusive a esposa tinha que estar presente, né? Mas fora isso, ela não devia ter contato com o comandante, ela era quase assim uma pessoa simplesmente tolerada na casa. Como a Alfred conta pra gente, não foi bem isso que aconteceu. Em todo caso, logo depois de cumprir a sua tarefa, se fosse o caso, ela seria remanejada para uma outra casa, para começar tudo de novo. Então imaginem vocês que não era uma vida fácil. Tendo em vista aqui no livro, fica muito claro que o maior dos problemas das aias não eram necessariamente os comandantes, mas as esposas deles. Então havia regra para tudo. O que você tinha que dizer, a roupa que você tinha que usar. Isso deixava muito claro qual era o papel de cada pessoa naquela organização social. Então os comandantes usavam fardas pretas, as esposas usavam azul, as filhas se vestiam de branco, quase como uma debutante, né? Pureza. Do mesmo modo, as aias deviam usar vermelho. Já as martas, que eram as criadas, as serviçais da casa, usavam um verde claro meio desbotado. Mas isso era a elite, né? A gente tinha, em alguns momentos no livro, são citadas as econo-esposas, que usavam vestidos listrados de azul, verde e vermelho. A gente vê pouco falar delas no livro, mas já dá para imaginar que rolava ali um acúmulo de função, né? Por parte da maioria da população. E o relato da protagonista, ela termina de uma forma meio suspensa, de modo que a gente não tem muito como saber exatamente como tudo aconteceu no final. Todos os detalhes de como as coisas terminaram para ela, se ela sobreviveu ou não. Depois de uma série de acontecimentos, ela não sabe assim, se ela está sendo levada para uma fuga, por um movimento de resistência que existia, que queria, enfim, pôr abaixo aquela ordem social,
ou se ela estava sendo levada pelos oficiais da polícia secreta, que era conhecida como os Olhos de Deus, ou os Olhos, como eles falavam. Isso porque o Nick, que era o motorista da casa em que ela estava servindo e com quem ela se relacionou secretamente, aliás, por intermédio da esposa, que queria acabar logo com aquilo, queria que ela tivesse o filho de qualquer jeito, fosse seguir o caminho dela. Isso aí, o Nick revelou para ela que ele fazia parte de uma sociedade secreta chamada Mayday, que o objetivo dessa sociedade era derrubar Gilead. Olha só. Então a gente perde a protagonista de vista no momento que ela estava indo daquele camburão. Ela não sabia se ela ia fugir ou se ela ia ser morta. Só que o último capítulo, que na verdade meio que um epílogo, porque ele fecha, né, aquela coisa, é uma suposta conferência sobre a história de Gilead que se passa no ano de 2095. Então, um futuro muito distante. E nesse futuro, algumas coisas são indicadas para o leitor, né, num patamar depois que tudo aconteceu. Então, embora a gente continue sem resposta para muitas das perguntas, a gente já sabe que o relato da Offred foi encontrado, gravado em fitas cassete, que foram transcritas por esses pesquisadores. Era quase como se fosse um achado arqueológico. E foram o que eles chamaram aí de o conto da Aya, que é o que a gente teria lido. Uma história interessante é que dá para saber, por exemplo, que essa teocracia de Gilead, logo depois daquele momento em que a narradora termina o relato dela, entrou em colapso. De forma que, depois disso, uma sociedade mais igualitária teve lugar para surgir, embora não tenha voltado a se chamar Estados Unidos, que era o momento anterior ao golpe. Esse é um livro que ele merece a leitura. Não só pela autora, que é extremamente reconhecida e premiada, e não só pela obra, que também tem prêmios, por muitas das questões que ele levanta. E a gente pode dar na redação, então que bom que você ficou aqui até o momento! Vamos lá. O que daí a gente pode tirar para nossa redação, para a gente se virar nas 30 linhas? Né? Esse livro, ele fala sobre fanatismo religioso, ele fala sobre a objetificação da mulher, fala sobre privação dos direitos civis, fala sobre regime autoritário e degradação do meio ambiente. Deixa eu te dar um exemplo de como que a gente pode trabalhar com isso numa redação. Então, se a proposta for sobre desafios da superação do machismo na sociedade, por exemplo, a gente pode começar a introdução usando esse romance como recurso de contextualização. Imagina que a sua redação, por exemplo, começasse com essa frase. O livro Conto da Aya, de Margaret Atwood, apresenta uma distopia em que uma mulher tenta sobreviver em meio às duras limitações impostas por um regime autoritário, teocrático, que restringe o papel social da mulher à reprodução. Fora da ficção, aí vem o problema, que você vai dizer e na frase seguinte a sua tese você fecha o parágrafo introdutório. Viu como é que acontece? Viu como dá para usar? Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Se ficou com alguma dúvida, deixa um comentário aqui no fim que eu vou responder. Quer continuar recebendo conteúdos como esse sobre o mundo da redação e coisas que ampliam os seus horizontes? Então se inscreve no canal, ativa o sininho de Jingle Bell para ser avisado sempre que sair um vídeo novo. Vou ficando por aqui, super beijo da Ana, é nessa que eu vou e tchau! O que significa que...